Eu vou colocar aqui para vocês um trecho aqui de uma entrevista do professor Edgar Morin, né? Que é antropólogo, sociólogo e é filósofo francês. Ele tem 101 anos. Mas ele não é apenas um filósofo, né, se a gente puder usar essa expressão apenas, né? Ele foi um combatente na Segunda Guerra Mundial, ele fez parte da resistência francesa, ele combateu o nazifascismo, ele viu, ele presenciou, ele sentiu na pele o que aconteceu naquele período, sobretudo contra o povo judeu, já que ele é judeu também, ele perdeu muitas pessoas. E hoje, analisando o que está acontecendo, essa entrevista é antes do Lula ter feito a declaração, né? Ele, poderíamos dizer, que tem um lugar de fala, e a fala dele é muito forte e ele chama a atenção da gente para algumas questões. Vamos lá. Eu vou falar em cima aqui, porque senão vai ficar muito, a letrinha está pequenininha aqui da legenda, né? Então ele diz o seguinte, olha, eu estou ao mesmo tempo chocado e indignado pelo fato de que... Aqueles que representam os descendentes de um povo que foi perseguido por séculos, por razões religiosas ou raciais, que os descendentes desse povo são hoje os tomadores de decisão do Estado de Israel. Poderiam não só colonizar um povo inteiro, expulsá-los de sua terra, tentar expulsá-los para sempre. Mas, além disso, e depois do massacre de 7 de outubro, envolverem-se em uma carnificina massiva da população de Gaza e continuar incessantemente atingindo mulheres, crianças e civis, e ver o silêncio do mundo, dos Estados Unidos, protetores de Israel, o silêncio dos Estados Árabes, o silêncio dos Estados europeus, que afirmam ser os defensores da cultura, da humanidade, de direitos humanos. Acho que estamos vivendo uma tragédia horrível, porque nós também somos impotentes diante dessa coisa que está sendo desencadeada, né? E pelo menos eu digo, testemunhe. Testemunhar é a única coisa que resta. Não podemos resistir de forma concreta. Vamos resistir, não podemos enganar. Vamos esquecer, vamos esquecer e vamos ter a coragem, né? Então, o que ele chama atenção? Para o que nós estamos vendo, né? E aí, quando a gente vê esse tipo de crítica que ele está fazendo, né, essa observação, e a gente compara com o que está sendo feito pelo Estado de extrema-direita, os governantes de extrema-direita de Israel, a gente vê que eles estão fugindo da crítica principal de Lula, jogando sobre as costas do presidente brasileiro uma situação que simplesmente faz com que as pessoas se preocupem com a forma e esqueçam aquilo que de fato está acontecendo. Como é que foi a reação aqui dos principais porta-vozes do governo de Netanyahu? Esse aqui é o ministro dele lá, né? Entrar no Holocausto é ultrajante e abominável. O Brasil está ao lado de Israel há anos. O presidente Lula apoia uma organização terrorista genocida, o Hamas e Al-Fazir. O que é mentira, tem um carimbo aqui de fake news, né? Isso não acontece, é uma maneira de descredibilizar a fala de Lula. Traz grande vergonha ao seu povo e viola os valores do mundo livre, disse o ministro do governo de extrema-direita de Israel. O próprio Netanyahu resolveu responder Lula. Hoje, o presidente do Brasil comparou a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista e genocida, ao Holocausto. O presidente Silva O Lula não usou essa expressão, tá? Ele falou as atrocidades que Hitler fez contra o povo judeu. Honrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o antissemita mais virulento. Ele deveria ter vergonha de si mesmo, afirmou Netanyahu. Existem muitos judeus no mundo inteiro que não estão de acordo com aquilo que está acontecendo, porque estão percebendo essa grande contradição que o Edgar Morin falou aqui no nosso papo inicial. E se a gente fizer
um retrospecto histórico, a gente vai ver que esse grupo de extrema-direita de Israel, eles não têm o menor pudor de dizer, olha, nós queremos varrer os palestinos da faixa de Gaza, desse território todo. É isso que está acontecendo na prática. A gente pode resgatar aqui diversas matérias nas últimas décadas, né? Como essa aqui. Comunidades beduínas sofrem com despejo de violência em Israel. Governo Netanyahu promete não devolver Gaza aos palestinos. Então, enfim, o que é isso senão assim, uma pretensão, né, explícita como essa aqui? Ministro israelense preconiza êxodo maciço de palestinos de Gaza, apesar das críticas dos Estados Unidos. Então eles não estão nem dando bola, que se dane o mundo. Eles vão fazer o massacre que eles quiserem. Aí tem uma situação, gente, que é o seguinte, eu poderia aqui mostrar para vocês, olha, o que Lula está se insurgindo, e que todos nós nos insurgimos também, é contra esse tipo de imagem. Lula está dizendo, parem com isso. Parem de produzir isso que vocês estão produzindo. Eu estou mostrando só crianças feridas, tá, gente? Nós estamos falando aqui, eu vi fotos aqui tenebrosas de crianças já sem vida, crianças mutiladas, mas eu peguei aqui só as crianças que estão escapando desse tipo de situação. Então, isso aqui é para a gente ficar indiferente em relação a essas cenas aqui. Isso aqui o Lula inventou, o Lula está inventando essa história. Agora é o seguinte, né? Qual é a distorção no meio dessa história toda? É que quem está praticando as atrocidades está reclamando de estar sendo denunciado por estar praticando a atrocidade. O que Lula está criticando e que o povo brasileiro não concorda é com esse tipo de situação. Isso é que a gente não concorda, esse tipo de situação. Essas cenas é que nos chocam, essas cenas é que nos fazem que nós prestemos o nosso apoio às palavras do presidente do nosso país.